que será que esse Natal nos reserva? A gente vê aí um mercado com baixíssima liquidez, que é super normal para esses feriados, né, de Natal e Ano Novo. Será que a gente vai ter algum movimento muito definitivo, seja de alta, de baixa, para onde a gente vai? O ciclo acabou, tá? Então vamos ver tudo isso, vamos ver o que o Papai Noel nos deixa aí de presente para esse feriado, né, que começa hoje, vai se estende até amanhã, e vamos projetar aí todos os cenários, ver tudo que a gente precisa saber, ficar preparado para reagir ao mercado. Tá? Antes de continuar, claro, não esqueça aí de se inscrever, ativar a notificação, deixar o like, é super importante, ajuda demais o canal. E também, claro, tá perdido, se torna membro do canal. Tá? Então, vamos lá. Olhando aqui a nossa tendência semanal, a gente consegue ver claramente que o mercado estava em uma perfeita tendência de alta até o ponto aqui dos 100 mil dólares. Tá? Então a gente batia nessa reta, subia, quem chegou muito próximo subiu e o mercado seguiu andando. Tínhamos um padrão bem repetitivo, né, de movimentação, que era sobe, lateraliza, sobe, lateraliza, sobe, lateraliza. Aí quando nós rompemos o topo histórico, é que esse padrão se alterou um pouco mais, onde a gente sobe e faz uma queda mais acentuada, sobe e faz outra queda mais acentuada. E se a gente for projetar esses movimentos e olhar aqui do topo histórico da época lá dos 74 mil dólares até o fundo, queda de 33%. Queda aqui dos 100 mil até os 70, mais 32%. Queda dos 125 aqui até os 80, 36%. Então veja que a gente ainda está em correções padrão. A gente não saiu, a gente não desviou do padrão do mercado, que é sobe, corrige, tá? E tudo dentro de uma faixa percentual igual. Então, para mim é muito cedo para falar em fim de ciclo, muito menos se a justificativa for tempo, tá? Porque para mim tempo não faz o menor sentido. O mercado funcionou de 4 a 4 anos, até agora, na minha opinião, por mera causalidade, e nem foi perfeitamente 4 anos. Então a gente tem que ter um pouquinho de flexibilidade, entender que 2, 3 ciclos não é o suficiente para definir uma regra de mercado, ainda mais com tantos players novos entrando. Tá? Lembrando também que isso não é uma recomendação de compra e de venda, que eu faço com o meu dinheiro, eu não tenho o dever aí de estudar e tomar a sua própria decisão, mas para mim o mercado ainda está muito longe de fim de ciclo. E o que me levaria a pensar em final de ciclo? Primeiro, perder essa barra que rompeu a reta. Tá? Então a reta que vem lá de 22 foi rompida aqui em 17 de novembro. Depois disso a gente perdeu esse candle? Não. A gente está aí 1, 2, 3, 4, provavelmente 5 semanas andando de lado dentro do corpo dessa barra. Claro que a gente ainda está abaixo dessa zona de liquidez importante, dos 95, dos 100 aos 110 mil dólares. Tá? Primeiro, porque 100 mil dólares é a zona de liquidez, e os 110, ó, topo, topo, fundo, o fundo que foi rompido para gerar queda. Então, tá aqui, ó, a nossa faixa de decisão. Se o mercado voltar a subir agora e não conseguir ultrapassar essa região, aí eu tô pronto na minha estratégia para entender um mercado como um mercado de baixa. Antes disso, para mim é muito prematuro, ainda mais vender, pensar em vender agora com pânico extremo não faz sentido. E se o mercado começar a cair agora, a partir desse ponto, tá? Sem fazer nenhum pullback, eu continuo sem fazer absolutamente nada, sem vender nada e sem comprar nada, tá? Por quê? Porque para mim, Bitcoin só faz sentido comprar abaixo dos 80, tá? Foi a última chance que a gente teve lá em março, abril desse ano. Dos 70, de 80 mil até 70 mil. Esse é o meu ponto de compra para Bitcoin, tá? Se voltar para cá. Porque quem tá querendo comprar agora, cara, tá comprando atrasado, tá comprando já bem naquele momento mais estranho de ciclo, que vai ter que estar disposto a correr um risco maior. As compras saudáveis estão aqui embaixo. O meu interesse maior agora está no mercado de altcoins. Porque se realmente o Bitcoin der essa pernada para cima, provavelmente a gente vai ver esse movimento de aceleração das altas, que é o que acontece normalmente quando o Bitcoin rompe o topo histórico. Só que, como a gente pode ver, ele ainda não acelerou depois que rompeu o topo histórico. Então, a gente tem que ficar de olho no que vai acontecer aqui nessa faixa de preço. O único sinal de alerta seria realmente se a gente batesse aqui na zona de liquidez do 100, 110 e não conseguir passar, tá? Esse é o nosso sinal vermelho, porque aí sim, pivô de baixa
Aí é muito mais perigoso do que uma queda que continue a partir desse ponto e for lá bater na nossa zona principal, que é basicamente um reteste de topo histórico, tá? Então, falta muito ainda, na minha opinião, para a gente pensar em reversão, beleza? No gráfico diário, a gente vê que rompemos esta bandeira de baixa, que é algo que muita gente olha, mas, claro, para mim não é uma coisa definitiva, não é o que importa. Em todo caso, a gente pode sim ver esse movimento, ó, de revisitar o fundo anterior. 80 mil ainda está em jogo. Só que eu acredito que isso aí só para o ano que vem. Não vejo aí o mercado com muita liquidez para a gente ter grandes movimentações até o ano novo, tá? Mas esse cenário ainda está na mesa. 80 mil dólares é um valor aí para ficar de olho, teste de fundo. E aí pode ser finalmente a definição da nossa tendência. Se a gente passar desses 90 mil dólares para cima, pode ser que a gente nem revisite essa região e já vá lá definir a nossa vida na casa dos 100, 110. Tá? Então é nisso aqui que a gente tem que ficar observando para encontrar os melhores pontos aí de realização e de compra. Tá? Com tudo isso dito, então vamos projetar aqui os alvos, vamos entender para onde pode ir se realmente a minha leitura estiver correta. Caso eu esteja errado, até onde pode ir essa queda. Vamos dar uma olhada em todos esses pontos. Mas antes, claro, quem não tem um cartão de criptomoedas aqui, a gente usa, recomendo o cartão da Redot Pay, um dos melhores cartões cripto do mercado. Cliquem, ó, primeiro comentário fixado, se cadastrem, aprendam, vocês vão precisar usar um cartão de criptomoedas muito em breve para usar as altcoins de vocês. E aqui vocês vão ganhar 5 dólares usando o nosso link para ajudar vocês a emitir o cartão virtual. Funciona com Apple Pay, Google Pay, não tem sede no Brasil, privacidade, não paga IOF, cara, só benefício. Fica aí, ó, primeiro comentário fixado. Então vamos lá. Alvos para o Bitcoin. Vamos começar do que eu acredito ser menos provável, que é a queda. Tá? Se o mercado não tiver força nem mesmo para vir retestar esse 100, 110, para mim o alvo é 70 mil. Tá? E se vier nessa faixa de preço, sem fazer esse movimento de recuperação do mercado, eu começaria a comprar pesado. Tá? Aqui é uma região para encher o carro realmente, porque a gente vai vir testar um topo histórico que a gente não testou ainda, que chegou muito perto, ó, o mercado se adiantou e ele já foi. Pode ser que a gente volte aqui outra vez, ainda é possível. E aqui eu compraria pesado, porque essa região é importante. A gente teria praticamente um bear market dentro de um bull market. Então, assim, ó, o mercado estaria dando uma chance de ouro para quem ainda quer comprar Bitcoin nessa faixa de preço. E essa seria a única condição, pelo cenário de hoje, que eu pensaria em comprar. Caso contrário, a gente vai ter que vir aqui bater esses 110, 100 mil dólares para decidir se a gente vai fazer o pivô de baixa no semanal e aí sim as coisas começam a ficar mais complicadas em questão a correção mais profunda, ou rompendo esse 110, 100, 110, a gente tem uma parada lá no 150 no mínimo e a gente pode ver finalmente o nosso movimento parabólico aqui das criptomoedas. Beleza, pessoal? Não esqueça aí, então, de se inscrever, ativar a notificação, deixar o like, é super importante. Dê uma olhada nos outros dois vídeos que estão aparecendo para vocês. Valeu!